Oi, tudo bom? Meu nome é Tiago da Silva Alves, ou melhor, Taigo, que é como eu prefiro ser chamado, e eu sou jovem monitor cultural continuista na Casa de Cultura de São Mateus, Zona Leste. O agente de formação dessa edição foi o Leandro Sena, que acompanhou e fez parte diretamente da concepção do projeto que eu intitulo Revolta. O meu plano de intervenção artístico-cultural, ele propôs um diálogo entre cultura, educação e acesso ao ensino público, bens periféricos da cidade de São Paulo. No meu primeiro momento, eu nomeio esse projeto como Revolta. A ideia inicial, ela surge quando eu tive contato com esse livro, O Sobrevivendo no Inferno, ele é a parte escrita de um álbum que foi lançado há muito tempo atrás e que revolucionou o que a gente entende por música e pelas intersecções entre cidade, marginalidade e pessoas que estão excluídas dentro desse ciclo. No início do álbum, uma citação, ela sempre me incomodou. E mesmo que esse álbum ele tenha sido feito muito tempo atrás, ainda assim, minimamente, ainda temos questões que não foram solucionadas. Então, o trecho que eu escolho para abrir a apresentação do meu PIAC é da música capítulo 4, versículo 3, Mano Brown. O Primo Preto começa falando: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. Eu termino aqui a citação. Essa parte do acesso ao ensino, às universidades, foi o que tocou diretamente na minha história. Eu sou aluno da rede pública de ensino. Atualmente eu estudo na Universidade de São Paulo, no curso de Artes Cênicas. Eu fui uma cria de cursinho. Eu fiquei 4 anos em cursinho. Eu tive o privilégio de ter uma família que pôde arcar com meus estudos. E daí eu percebo que nesse momento de efervescência e no momento em que a gente debate tanto a ideia de acesso ao ensino público, a ideia de cotas, várias iniciativas surgem dentro das favelas, dentro do circuito popular, vamos por assim dizer, né? Cursinhos populares, onde dentro desses cursinhos, para além da lógica capital de você estudar para acertar questões numa prova, você minimamente tem um contato com a ideia do que é ser cidadão. Então, foi a partir do contato com os cursinhos populares que eu pensei nesse projeto chamado Revolta. Eu queria pisar numa sala de aula, eu queria ter a oportunidade de entrar dentro de uma sala de aula e conversar verdadeiramente com esses jovens, com essa periferia que, num momento tão delicado, num momento em que a educação tem sido tão atacada, a permanência estudantil dentro das escolas e a possibilidade de almejar uma universidade fica um tanto quanto paradoxal, porque ao mesmo tempo em que dentro do ensino público, né, das universidades, você discute e planeja e batalha para que haja um aumento das cotas, você percebe, né, quando eu vou para as salas de aula, eu percebo um alto número de num momento de pandemia, né, após pandemia, que foi esse momento em que eu fui para a sala de aula, eu me deparo com um alto número de evasão escolar. Muitos jovens não podem, né, continuar os estudos. E me deparo com uma ideia de educação muito além do que a gente idealiza, né? Porque enquanto você estuda a educação, você fala de Paulo Freire, você fala de Angela Davis, você fala de Bell Hooks, mas quando você pisa numa sala de aula, você tem contato com o que é pedagogia. Trajetória, eu tive muita ajuda
eu tive muita parceria de professores, do Leandro, que me orientou e que acompanhou o meu PIAC desde de quando eu ainda era ingressante. No final da minha atuação enquanto ingressante, eu já pude ter alguns encontros e o meu projeto, desde lá, ele foi moldando, né? Ele foi criando forma para se tornar o que acabou sendo realizado, né? Um momento tão delicado, historicamente, em que a gente debate tanto a ideia de cotas, de permanência estudantil e de acesso à universidade pública, eu senti que era essa intersecção que eu queria criar entre arte e educação. Então, o meu PIAC, ele se chama Revolta. E a minha ideia, quando eu pensei nesse nome, era conseguir exprimir essa inquietação que estava dentro de mim. Que está dentro de mim, né? Não posso falar no passado porque ela ainda continua. Eu, enquanto estudante da universidade pública, percebo o quão elitizado é aquele espaço. E então eu quis me conectar e entender na prática, minimamente ter, não um entendimento no sentido de aprofundamento, né? Porque eu não sou professor, eu não trabalho com a rede pública de ensino, né? Não, quem sou eu para debater com esses profissionais, né? Com as pessoas que vivem disso, que estão diariamente em contato com essa realidade. Mas eu queria sair desse lugar da idealização, mas eu queria tentar entender em qual momento esse gap surge. O que faz um jovem desistir ou não almejar o acesso a uma universidade? E o meu PIAC, ele aconteceu durante 4 encontros. Então, o meu PIAC, o Revolta, ele aconteceu em 4 encontros, onde eu tive a oportunidade de conversar com alunos do EJA, da Escola Moacir Campos, e tive a oportunidade de conversar com alguns professores titulares, né, e com o coordenador, né, atualmente da escola, Daniel Burgos. Então, durante esses encontros, eu perguntei o que as pessoas entendiam enquanto acesso ao ensino superior, como eu fiz a escolha de ir no horário noturno para esse encontro. Então, a grande maioria esmagadora dos alunos da escola pública no noturno são pessoas que precisam trabalhar durante o dia. Então, quando eles chegam para ter aula à noite, eles estão exaustos. E aí percebe-se que a questão da exaustão, a questão da responsabilidade de ter que ajudar na renda da casa, né, para conseguir sobreviver, interfere diretamente nos estudos. E eu perguntei para eles o que eles entendiam por universidade pública, o que eles sabiam sobre o ingresso em uma universidade pública, quais os cursos, se eles tinham ideia dos cursos, das formas de ingresso, de como permanecer. Eu fui com esse panorama para dentro da sala de aula e confesso que eu optei por não falar tanto. Eu queria ouvi-los. Os que se manifestaram pouco sabiam sobre a universidade pública, poucos sabiam sobre a forma de ingresso, mas eles frisavam sempre a ideia da dificuldade. Eles falavam que era muito difícil, que era uma prova muito difícil, que eles não se sentiam preparados, né? Eu perguntei, eu confirmei, né, no caso. Eu falei, então vocês não se sentem preparados para prestar uma prova dessa? Vocês sentem
que o que é abordado aqui em sala de aula não dá conta desse vestibular, e eles definitivamente disseram que não. Muitos deles disseram que não estudariam em uma universidade pública pelo fato de precisar trabalhar, e a grande maioria dos cursos da universidade pública acontecerem em horário integral. E eu perguntei muito sobre a realidade, sobre como eles enxergavam esse momento do ensino médio, principalmente para o EJA. Eu conversei também foram 3 turmas do ensino médio do terceiro ano e uma turma do EJA. Perguntei o que eles almejavam depois que eles terminassem o ensino médio. E eles não souberam me responder. Alguns deles disseram que continuariam a trabalhar, mas que enquanto estudo, eles não tinham parado para pensar. Então, eu conversei com eles, eu falei que existia uma perspectiva de avanço, existia uma perspectiva de estudo, que existem diversas iniciativas populares, existem diversos cursinhos que são gratuitos e que eles podem fazer parte. Existem alguns que até oferecem uma bolsa auxílio, permanência. Expliquei tudo isso para eles, troquei essa ideia. E ao mesmo tempo, durante um intervalo, eu fui conversar com o professor Daniel Burgos. E ele me deu um panorama do que está acontecendo na educação. Que é, com esse novo ensino médio, você afasta os mais pobres, né? Um ensino médio que propõe ser integral, você afasta as pessoas que precisam trabalhar. E que existe um movimento para que daqui a algum tempo o ensino médio possa até acontecer de maneira online, para que haja essa hibridização da educação. Então, surge meio que um paradoxo na minha cabeça. Porque ao mesmo tempo em que existe um debate dentro da universidade pública para aumentar as cotas, eu fico pensando, será que essas pessoas chegarão a ocupar essas vagas? Elas saberão que elas podem ocupar essas vagas? Então o meu PIAC consistiu em 4 rodas de conversa, onde eu fui cada dia em uma sala diferente para conversar com eles sobre educação e sobre perspectivas para além do ensino médio, sempre frisando o acesso à universidade pública como uma alternativa possível, como algo que com estudo possa ser alcançado. A parte do resultado, eu não sei, eu me sinto fiquei um tanto quanto abalado depois da devolutiva que eu tive. Eu percebo pessoas que estão, os alunos cansados, professores que estão desgastados, tanto com a situação da pandemia quanto, enfim, com a situação da educação em si. E percebo que cada vez mais projetos como esse, que ocupam as escolas, são necessários. Porque nesse momento esse território está em disputa. A educação é um território que está em disputa. A arte é um território que está em disputa. Então faz parte do nosso trabalho de base ir até esses espaços. Então o meu PIAC, ele dialoga diretamente com as bases. Eu fiz alguns registros da escola, mas eu optei por simbolicamente não ter alunos nas fotos, porque eu optei por fotografar espaços vazios para pensar e refletir sobre o vazio, sobre a ideia de educação, sobre a infraestrutura, sobre esse espaço que forma e nos molda.
Então, esse foi o meu PIAC. Então, eu concluo que o Revolta, que foi o meu PIAC, né, essa roda de conversa em 4 sessões, dentro da escola pública, né, do Moacir Campos, ele serviu para me situar dentro do território aqui da Zona Leste e partir para o meu entendimento enquanto artista, enquanto um articulador cultural que foi beneficiado por uma política pública, como o programa Jovem Monitor Cultural, serviu para me fazer entender qual é o meu papel dentro dessa grande loucura que é uma sociedade, mas entender também o tamanho da minha imaturidade e da minha impotência diante de tantos processos que estão para além de mim. E que qualquer coisa, a partir dessas fabulações e dessas ideias, elas só se realizam no âmbito do coletivo. No momento em que eu vou para uma sala de aula e me permito ouvir os alunos e me permito conhecer, né? Me permito encarar como que tá sendo formada essa juventude. É isso. Obrigado.